Legal, estamos abrindo mais uma edição de Os Donos da Bola na sua TV Bandeirantes Canal 10 de Porto Alegre, levando para todo o estado do Rio Grande do Sul as melhores imagens do esporte num dia para lá de especial. O Internacional de novo, né? E precisando de recuperação na Taça Libertadores da América. Vamos falar muito sobre o confronto contra a Laú do Chile e, claro, também vamos falar do Brasil de Pelotas, vamos falar do Grêmio, já é focado no Clássico Grenal, entre outras tantas atrações que nós vamos ter no programa. E a primeira delas é ele, João Batista Filho, que dá o seu boa tarde. Tudo bem, JB? Tudo bem, boa tarde, Ribeiro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E Adriano Imperador se meteu em mais uma confusão policial. Imagina só, desta vez ele foi parado no Rio de Janeiro porque o seu carro estava sem a placa da frente. E o próprio jogador fez questão de mostrar o carro na internet, dizendo que foi parado na Blitz, na Lei Seca, e que o Detran levou o seu carro porque roubaram a placa da frente. E aí ele taxou isto como uma sacanagem, Ribeiro Neto. O Adriano não faz nada. Coitadinho. Cara, pro Adriano ser parado numa lei seca e o problema ter sido a placa do carro, pra ele é uma vitória. Pra ele é uma vitória. Eu não tinha pensado nisso, na verdade. Por isso que ele botou foto. Vamos lá, me acompanha aqui com a Roberta Gabardo, essa dupla maravilhosa, simpática, charmosa e bonita, né? Mais do que tudo. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Ribeiro. Como é que os nossos telespectadores participam do programa? Boa tarde a todos. Participem com a gente, mande seu recadinho através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook. Eu também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Participem. Vocês ficam rindo. Tu não tá rindo da minha beleza, rindo né? deles. Estão rindo de mim. O Richard Guilherme dos Pampas, afinal de contas. Claro. Né? A sobrevivência do Inter na Libertadores passa pelo jogo de hoje contra a Laú do Chile. O time do técnico Diego Aguirre precisa fazer valer o fator local para seguir sonhando com o Tri da América. Chegou o dia para o Inter esquecer a derrota para o The Strongest. Inter depende de Inter e tem que ter as 3 vitórias em casa, tem que encarar como partidos decisivos. O time do Diego Aguirre precisa vencer para não se complicar na Libertadores. E é também o dia para sabermos qual será a escalação da equipe. Se o Inter vai com 2 volantes, com 3 volantes, 3 meias, vários atacantes, falso 9, enfim, tudo segue sendo mistério, ainda mais com os treinamentos fechados dos últimos dias. Vou manter em reserva o time hasta amanhã, hora do jogo. Não é por não passar a informação, sino que acho que é o melhor para o time. É claro que a escalação é muito importante em um jogo desses, mas talvez o trunfo do Inter contra a Laú seja o próprio estádio Beira-Rio. A previsão é de pelo menos 40 mil torcedores e, a princípio, somente colorados. Isso porque a torcida da Universidade do Chile foi punida e não pode participar de jogos fora de casa, mesmo que alguns chilenos estejam tentando se infiltrar. Nós precisamos começar com este triunfo para ter certa tranquilidade em uma série que é difícil e que se vai terminar definindo. Eu acho no último jogo aqui no Beira-Rio contra The Strongest. O retrospecto do Inter jogando Libertadores em casa é muito bom. Desde 2006, os colorados só perderam uma vez para o Peñarol do Diego Aguirre, em 2011. Fora do estádio, a torcida também promete apoio. Mais uma vez, os colorados organizaram o movimento chamado Ruas de Fogo. Ou seja, está prevista uma festa desde a chegada da delegação no estádio. Com tanto apoio assim, pode ser hoje o dia em que o Inter vai mostrar onde quer chegar na temporada. Tá bom, antes de a gente começar a debater, põe na tela aqui o JB. Pô, parecido da Atena agora, né? Põe na tela. JB, dá um provável time do Internacional, por favor. 10 jogadores já estão praticamente confirmados, Ribeiro, mas claro que existe ainda uma dúvida no meio-campo e esta dúvida consiste basicamente na vaga que pode ser do Alex, do Anderson, do Jorge Henrique, do Rafael Moura ou até do Vitinho. Enfim, o Inter com Alisson, Léo, Hernando, Alan Costa e na esquerda o Fabrício, Nilton e Nico Dias, isso já parece uma realidade, Arangues, D'Alessandro e
aí esta dúvida que eu falei, a maior tendência pelo Alex, mas podem jogar esses outros jogadores com Eduardo Sacha no ataque colorado. Muito bem, deixa eu começar com o Fabiano Baldassi, que vai comentar o jogo pela Band AM. Muito obrigado pela oportunidade. Band News FM 99.3, Baldassinho. Concorda? É isso aí? Tá certo? Diego Aguirre, é por aí mesmo? Não é por aí. A possibilidade do Jorge Henrique aparecer como titular no jogo de hoje é assustadora. Veja bem, não vamos aqui ser definitivos em relação a qualquer jogador e preconceituosos. Eu entendo que contra o São Paulo de Rio Grande o Jorge Henrique fez uma boa partida. Acontece que o Jorge Henrique... concorda que ele é disciplinado taticamente? É disciplinado, só que é um jogador sem intensidade. O Internacional sofreu no ano passado por não ter essa intensidade. A grande diferença do grupo do Inter desse ano para o do ano passado é que passou a ter jogadores para conseguir dar essa intensidade que tem muito a ver com velocidade. E agora tendo à disposição Valdívia, Vitinho, Sacha, Luque, tu vai apostar no Jorge Henrique numa última linha para cadenciar jogo? Hoje talvez dê certo, porque o Inter hoje provavelmente esteja enfrentando o pior time do grupo. Mas eu não concordo, eu acho que está errado. Porque vocês têm acompanhado, o Jorge Henrique, ele entrou meio que, assim, surpreendente na lista da Libertadores, porque ele estava sendo negociado, né? Sim, quase foi. Não foi por causa do salário. Por isso que ele Pois é, mas a vida dá reviravoltas, né? E o Jorge Henrique está aí. E o Diego Aguirre, a gente comentou isso essa semana aqui no Donos da Bola, depois da vitória contra o São Paulo, o Diego Aguirre falou que não importa o ano passado, se ele foi mal, se a torcida não gostava dele, se ele estava para ser negociado. O que importa é o que o Aguirre viu nesse início de ano, segundo o treinador colorado. Ou seja, viu ele nos treinamentos, gostou, achou que podia ser útil e agora está dando chance e pode ter essa chance aí, vamos dizer assim, considerável dele começar o jogo hoje à noite. Para ele jogar, não joga o Vitinho. Isso me empipoca o corpo, mas me empipoca o corpo. Saber que vai jogar o Jorge Henrique e que o Vitinho vai ficar no banco. Eu concordo, Baldassi, que o Vitinho, por futebol, ele talvez seja um dos melhores jogadores do elenco do Inter. Só que ele tem uma dificuldade nesse esquema do Aguirre. Ele marca a bola. Pois é, cara, mas aí é o seguinte... Ele marca a bola. Eu não posso conceber que jogadores de velocidade como o Sacha e com o Vitinho não tem alguém que enfie na cabeça deles que eles têm responsabilidade de recomposição. Com certeza. Porque com a velocidade que eles têm que ter uma facilidade. Esses jogadores são aqueles jogadores que a gente vai passar aqui o tempo todo dizendo não, o Vitinho não dá para ser porque o Vitinho não consegue recompor. Ele vai para a Europa, em um mês ele aprende a recompor. Nós temos que aprender aqui a ensinar esses caras a fazer isso. Mas aí que está. Eu até hoje, apresentando Atualidades Esportivas primeira edição, na Band AM 640, quando estava analisando o time, esse provável time do Internacional, cá com meus botões, pensei, companheiros, de novo o Diego Aguirre está arrumando um time. Não tem pressa. E aí é que está. Se o time do Internacional já vem numa sequência, né, de instabilidade tática, porque ele não escolheu ainda o time titular. Não. Jogadores entrando a todo momento, outros se não têm uma forma física adequada e tal. Eu vejo assim que o fator local, e agora entrando no link da matéria, entendeu? Vai ser fundamental para o torcedor ter um pouco de paciência, porque não existe esse coelho na cartola que o Inter botou o time e ele vai jogar pra caramba. Então, Ribeiro, não tem coelho na cartola, mas tem evidências. Todo torcedor e nós aqui já temos as evidências daqueles que são os melhores jogadores para serem escalados. E o time do Internacional parte, para mim, de uma ideia. Vitinho e Sacha têm que jogar. Se o Vitinho e o Sacha não estão juntos no time hoje, é porque alguém fez alguma coisa errada no meio do caminho. Ou errou a escalação, ou não conseguiu preparar o time com o Vitinho e com o Sacha. No caso, não Diego necessariamente é o Vitinho que sai. Eu vejo que hoje, especialmente hoje, o Alex teria que jogar. Por quê? Porque ele apresentou mais que o Anderson. O Anderson está fora de ritmo ainda. Aí tu tocas num ponto importante. Se o jogo contra o São Paulo de Rio Grande foi base para escalar o Jorge Henrique, tem que ser base para escalar o Alex, foi o melhor em campo, né? Principalmente o Alex. E eu não trago nem como base o jogo contra o São Paulo, Baldassi, mas o Alex é um jogador que conhece a Libertadores, é um jogador que a torcida confia, é um jogador que tem a bola parado, arremate de média e longa distância, pode ser importante. E o Anderson tá sem ritmo, gente. Só deixa eu fazer uma pergunta para vocês que querem tanto o Vitinho e o Sacha. O Sacha joga. Só queria dizer, eu não acho que a entrada do Jorge Henrique necessariamente significa a saída do Vitinho. Mas aí sai quem? Eu acho. Nesse caso. Aí não joga o Anderson e o Nilmar. Nesse caso eu acho. Não, o Nilmar tá fora. Não joga o Anderson. Para a entrada do... Bom, já tem o Nilton. Vamos supor assim, que Nilton continue, Arangues e D'Alessandro continuem, Vitinho e Sacha continuem. Sobra um. Tá, mas aí tu deixaria um volante só. Sobra um para o lugar do Nilmar, no caso. Eu ainda acho que iria de Rafael Moura.
Porque, sabe qual é o meu pensamento? Eu não descarto essa possibilidade. Que eu desejasse isso, Baldasso. Mas eu estou tentando pensar com a cabeça do Diego Aguirre. A cabeça do Diego Aguirre tem pensado algumas coisas erradas, só queria te avisar. Tudo bem, mas eu estou aqui concatenando as ideias. Olha aqui, ó. Ele precisa de gente dentro da área. Por quê? Por quê? Porque ele precisa fazer gol. O Inter não chuta de média distância. Por quê? Então ele precisa de área. Aí o Alex. Pelo amor de Deus, Aí o Alex. por que um time que tem o Vitinho e o Sacha numa última linha não pode ter esses jogadores entrando na área? Vocês também são da tese que tu precisa ter um centroavante no time? Não cara? sou, estou indo para o lado prático, o Baldasso. Mas isso acabou no futebol, gente. Se a Alemanha não ensinou isso pra vocês, quem é que vai ensinar? Se o Vitinho e o Sacha estiverem na área juntos, quem é que vai assessorá-los? O D'Alessandro? Mas não é, o D'Alessandro não vai fazer essa articulação direta. Como não? O D'Alessandro ele só é isso, o Mas articulador ele do precisa time. combinar a jogada com alguém. Mas ele Baldasso. combina a jogada com o Arangues, com o próprio Vitinho e o Sacha no tabelamento. É que eles combinam Cara, a jogada longe da área, Futebol Baldasso. não se faz mais com o número de atacantes, futebol se faz com o número de jogadores que entram na área. Não teve tempo de treinar isso, Baldasso. Pô, mas não teve tempo de treinar nada, né? Tudo deu errado até agora. Bom, o que eu vou fazer? Vocês acham que ele vai jogar realidade. com o Newton e com o Freitas? Eu apostaria que sim. Eu acho que vou jogar os Sim, dois. sim. Eu vejo que é um erro do Aguirre. Jogaram um jogo juntos. Eu também acho Tem que é um que erro. corrigir o posicionamento do Newton com o Arangues ao seu lado. O Freitas chegou agora, o Internacional. Assim, ó, pra Mas ser... eu acho que seria talvez um erro maior apostar que o Jorge Henrique solucionaria os problemas e melhoraria, de certa forma, O meu medo é o o seguinte, meio-campo do Inter. O meu medo é o seguinte, primeiro, eu não estou gostando do trabalho do Diego Aguirre. Eu não estou gostando do trabalho do Diego Aguirre. Não sei se é tão cedo. Se o Inter perder hoje, o Inter está praticamente fora da Libertadores da América. Tu vai dizer que é cedo? Não pode perder. De jeito Mas tu vai dizer que é cedo? Não Quer pode empatar. dizer que é o meio-dia é cedo. Às 11 da noite não é mais cedo. Não, é cedo de qualquer forma, até se perdesse. Só que a realidade do Inter impõe Assim, ó, provavelmente alguma mudança. Eu não estou gostando do trabalho do Diego Aguirre. Acho que o Inter tinha que ter tido progressos da equipe que não está tendo. Não estou gostando Mas qual das equipe, escalações. Baldasso? E para hoje à noite ele de novo está escalando errado. Eu repito, o time que o Inter vai enfrentar hoje é fraquíssimo. O Inter deve vencer de qualquer maneira. O problema é vencer hoje e ele achar que o Jorge Henrique virou a solução do Internacional. Não, mas deixa eu colocar isso aqui, que é importante assim. Que equipe é essa que evolui? Se não tem uma equipe, qual é o time? Baldasso, qual é o time titular do Internacional? O time titular do Internacional não foi definido. Eu sei. Eu sei qual é o time titular. O Diego Aguirre sabe. Não, o Diego Aguirre não sabe porque ele não tem convicção. Eu tenho. Mas ele está vendo os jogadores aí. Não, ele não está vendo. Quando tu não consegue estabelecer o esquema, quando tu não consegue estabelecer a coesão de time, antes disso, para que tu consiga ter uma evolução, a primeira coisa que tu tem que fazer é definir o teu time. E os melhores jogadores do Internacional estão apresentados já. Eu sei quais são os melhores. Eu acho que Todos estão na mesma forma. Não, todos estão na mesma forma. O único que não está na mesma forma é o Nilmar. Os outros estão todos na mesma Não, forma. o Anderson e o Weber não estão. Não, tu tá falando do sistema defensivo, nós estamos falando do meio para frente. O Inclusive, Vitinho, o o Sacha, o D'Alessandro, o Arangues e o Nico, que chegou agora e se mostrou melhor que o Newton, tem que jogar eu esse. vejo que num primeiro momento a ideia inicial do Aguirre, ela era aquela que ele botou em prática na Bolívia. O Newton, o Arangues e uma linha de três com o D'Alessandro pela direita, o Anderson centralizado e o Sacha pela Que esquerda. durou 30 minutos. Tudo até bem. ele perceber que o Vitinho Tudo tinha que bem, entrar no time. deu errado, sem dúvida. Mas a ideia inicial eu vejo que era essa e que ali houve uma dificuldade muito grande. Na minha opinião, o Vitinho tem que jogar. O Vitinho tem qualidade. O Vitinho joga bola. Vem cá, o O Inter, time não tem como ficar de fora. Ele é melhor que os outros jogadores que estão jogando. o time titular do Internacional do meio para frente é Nico, Anderson e Arangues, Vitinho, D'Alessandro e Sacha. Esse é o time do Internacional. Não tem o que inventar. O Nilmar, que é um grande jogador, está em má fase. Quando ele voltar a ter... Arangues? Tá bem, mas só que o Arangues faz uma função no time do Internacional que mesmo que ele esteja mal, tu é obrigado a apostar nele. Porque tu não tem outro que faça. Botou o Anderson? Que é não, mas o Anderson está numa condição física também duvidosa. Só que eles são os melhores. Os dois box-to-box do time do Internacional são o Anderson e o Arangues. Tu tem 4 jogadores que tem... Olha só, o raciocínio é simples. Tu tem 2 box-to-box para botar no time. Os que jogam ponta a ponta, que é o Anderson e o Arangues. Tem que jogar. Tu tem 2 caras de velocidade pelos lados. Vitinho e Sacha. Tem que jogar. Tu tem o craque do time, que é o D'Alessandro, tem que jogar. Bota mais um volante, fechado o time. Não tem mistério. Futebol é muito mais simples do que se imagina. Eu ainda apostaria no Nilmar. Não, eu também, com certeza. Claro, O jogo de hoje ele está não tem, fora Sim, por sim, suspensão. Mas o Nilmar é titular absoluto. Não é Internacional. titular absoluto. O Nilmar hoje é reserva do Internacional.